Olá, muito boa noite, boa tarde, não sei em que horário você está assistindo esse podcast. Seja bem-vindo. Obrigada por vocês estarem aqui, mais um episódio com a gente, e tenho certeza que você vai ser muito edificada ou edificado nesse encontro aqui de hoje. Já peço para que você comece curtindo, compartilhando e se inscreva aqui no nosso canal. Nós estamos sempre, toda semana, trazendo conteúdos novos no nosso Instagram. Também nos acompanhe por lá. Estamos no Spotify e também no YouTube. Sem mais delongas, quero apresentar para vocês a nossa convidada e falar um pouquinho do que ela vai trazer de assunto aqui pra gente hoje. Você pode falar, Ana? Sim, então. Gente, é um assunto muito sensível. Ele atravessa muitas camadas, né? A nossa vida espiritual, ela tá muito alinhada com a nossa vida física, totalmente, né? Porque somos seres humanos e temos nossas várias composições, né, enquanto pessoas. E eu acredito que quando a gente vira mãe, essa nossa parte espiritual, ela tende a sensibilizar, né? Mas, Gisele, a gente quer ouvir de você o que muda, o que abala, o que floresce na nossa intimidade com Deus, né? Depois da chegada com os filhos, que a gente sabe que a nossa rotina parece que vira de cabeça para baixo até a gente se acertar. Então, a gente sabe que você tem uma experiência, né? E a gente passa a palavra para você. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Eu me chamo Gisele. Eu costumo me apresentar como a esposa do Ronald e a mãe do Heitor. O Heitor tem 12 anos hoje e passamos por muitas fases, né? E eu trabalho fora, né? Sou CLT. Tenho muitos afazeres na igreja, sou cristã, tenho muitos afazeres na igreja também. E aí, tento conciliar tudo, né? Vida casada, igreja e maternidade, né? Porque... Ainda é síndica do prédio onde ela mora. Verdade. E ainda faz atividade física. Ainda é crossfiteira. Gente, é muita coisa. Eu falei que era muita coisa, né? É muita coisa. Mas dá pra gente conciliar tudo e fazer um pouquinho de cada coisa. Dá pra fazer. É isso. Então, no tema de hoje, nós convidamos ela para falar como conciliar a intimidade com Deus após a chegada dos filhos, né? Como eu introduzi, quando a gente se vê mãe, ao mesmo tempo que nós ficamos muito corajosas, nós também tememos muito, porque a gente não pode livrá-los dos males Sim. do mundo. E aí, quando a gente tem a nossa conexão com Deus, né? A nossa espiritualidade alimentada, a gente sabe que aquilo que a gente não pode fazer, há alguém que está cuidando, né? Sim. Então, eu faço a minha parte e naquilo que eu não alcanço, eu confio que Deus está fazendo a dele. Sim. Mas relacionamento com Deus requer manutenção. E aí, numa vida tão sobrecarregada, como manter essa chama acesa? Como é que você colocar faz? a lenha? O Lari fala, né? Que é importante a gente Colocar a lenha no fogo. É E acho que quando Larissa fala, né, desse medo, é um medo generalizado, porque a gente tem medo das doenças, a gente tem medo do sequestro, a gente tem medo do futuro, a gente tem medo da internet, a gente não confia de deixar com uma terceira pessoa. São Sim. medos em várias camadas que, se a gente realmente não aprender a confiar e descansar em Deus, isso independente da religião, né? Descansar que existe um Deus, que ele provê e que ele cuida além de nós, a gente acho que não consegue ganhar paz nem pra, por exemplo, dar uma autonomia do sono pro bebê. Porque é o medo de engasgar dormindo. É E verdade. aí, como é que faz, né? É verdade. Eu acho que nessa trajetória de mãe, né? Eu acho que eu já comecei com intensidade, né? Quando eu fui ter o Heitor no hospital, né? Eu tive um eclâmpsia pós-parto. E aí lá foi a minha primeira experiência após a maternidade com Deus. E foi, eu acho que uma das maiores experiências que eu tive. Primeiro que quando a gente chegou lá no hospital, Heitor nasceu, a gente foi pro quarto, tava cheio de bichinho de luz, sabe aqueles bichinhos de luz? Aí eu falei assim, caramba. Aí comecei a orar mais ainda, né? Entregando pro Senhor o que
poderia acontecer. E aí, veio a enfermeira, me tirou daquele quarto, me colocou em outro, os bichinhos foram pra lá. Aí, a primeira noite do Heitor não foi comigo. A primeira noite do Heitor foi no berçário. Ele não dormiu comigo. E aí, aquilo ali pra mim foi um baque muito grande. Aí, quando foi na madrugada, umas 2 da manhã mais ou menos, a enfermeira foi aferir minha pressão e ela falou assim, a sua pressão tá muito alta. E aí, tipo, pra resumir assim, né, a minha pressão tava 23. Nossa, bem alta. Tava bem alta. E aí, mas só que assim, Deus foi tudo planejado por ele, com certeza. E aí ela falou assim, você não tá vendo luzinhas? Eu falava, não. Você não tá sentindo isso? Não, eu não sentia nada. Aí ela falou assim, você tá com uma pressão de infartado e você não tá sentindo nada. Eu falei, e aí não, que é o perigo, não tô né? sentindo nada. E aí, toma remédio. E aí eles não queriam me dar alta. Uhum. Ele falou assim, ó, seu filho vai ter alta, mas você não. Aí eu falei, gente, como assim? É o medo de toda mãe, né? Eu falei, como assim? Meu filho vai pra casa e eu não? Gente, eu comecei a orar. E aí o médico, eu me lembro disso, o médico cardiologista de plantão, ele chegou pra mim e falou assim, você não sai desse hospital. Aí eu falei assim, eu sei o Deus que eu sirvo e eu vou sair desse hospital. Aí, porque ele não queria me dar alta no dia seguinte. Uhum. Aí a gente ligou, né? Meu marido ligou pro obstetra e aí falou com ele o que tinha acontecido e tal. Ele falou, não, fica tranquilo que amanhã de manhã eu tô aí. Quem botou ela aí fui eu, quem vai tirar sou eu. E aí ele pegou, o cardiologista desceu com os equipamentos pra ficar monitorando e tal. Uhum. E aí eu falei assim pro cardiologista, eu sei o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo vai fazer com que eu saia daqui com a minha pressão normal. Aí ele falou assim, então vamos ver o Deus que você serve. Aí eu falei, gente, Deus. que afrontoso. Deus, agora é com você. Agora é com você. E aí, de fato, os bichinhos de luz sumiram, minha pressão abaixou, o obstetra chegou lá no dia seguinte, falou, olha, fica tranquilo, não vai ficar aqui, você vai pra casa. Uhum. E eu fui pra casa e graças a Deus, assim, pude ver o agir de Deus desde o primeiro momento de nascimento do Heitor. E aí, lá no hospital mesmo, antes de apresentar ele na igreja, que a gente fez a apresentação dele, né? Antes de apresentar ele na igreja, eu e Ronald, a gente orou entregando ele mais uma vez ao Senhor. Então, assim, eu acho que foi uma das maiores experiências na maternidade. Já, tipo, cheguei com o pé na cheguei porta. com o pé na porta e fui indo, sabe? Então, assim, desde sempre a gente consagrou o Heitor ao Senhor. Desde sempre a nossa vida é assim. E é interessante você compartilhar, porque a gente ouve muito casos do bebê precisar ficar internado, do bebê precisar ficar no hospital e a mãe ter alta. Sim. Nesse caso, você que era, Sim. né, a contemplada, digamos assim, negativamente, né, Aham. da situação ali de Sim. risco, né? Então, imagina como é que estava seu coração. E Desesperado. quando eu falo, né, esse é o medo de toda mãe, é o de não poder cuidar do filho. Sim. Né? Existem mulheres que escolhem o parto normal justamente porque acham que a cesárea vai deixar elas num lugar de impotência. Exatamente. E aí, em vários aspectos, você não poder nem ter esse contato, não poder ter esse cuidado, essa conexão, esse conhecer de fato, sim, né? sim. Imagino que tenha sido muito difícil. Foi difícil. E agora, aprofundando o tema, né? Como que era a sua vivência espiritual antes de ser mãe? Eu sempre fui muito ativa na igreja, em tudo. E aí, automaticamente, a vida espiritual muito, né? Porque você tem que... Eu era líder de célula, acompanhava muitas mulheres. Eu e meu marido, a gente acompanhava sempre muitos casais. Então, assim, era muito, muito ativa. E aí, o Heitor chegou. Só que o Heitor, ele foi muito planejado, sabe? Muito, digamos assim, era para ele ter nascido era para ele ser fabricado no ano seguinte, né? Mas antecipou. Mas ele foi programado e planejado. Então, a gente falou, vamos fazer tudo que a gente tem para fazer agora, porque quando ele chegar, a nossa prioridade vai precisar ser ele. Uhum. Ah, que legal. Então, a gente fez tudo que a gente ia fazer bate e volta em outras igrejas, saía daqui de manhã, voltava só à noite, a gente fez muita coisa. E a minha vida era assim, eu sempre fui muito, Larissa me conhece, né, há mais tempo, a minha vida sempre foi muito agitada, eu sempre fui muito agitada, né, tipo, tô aqui, tô ali, tô ali. É uma vida muito dinâmica, né? Muito. E aí, com a chegada dele, é aquela, vamos parar um pouquinho.
E aquilo ali, a minha cabeça deu uma zoada quando ele chegou. Sim. Quando ele chegou, deu. Antes de entrar na pauta, né, de dicas pra quem tá passando por isso, queria saber mais profundo, assim, sua cabeça deu uma zoada. O que você sentiu? Você se sentiu sozinha? Você sentiu uma sensação de abandono das pessoas? Porque Deus estava com você, a gente sabe. Tava. Né? A sua fé sempre foi muito vivificada, né? Digamos assim. Mas como você relatou, você andava com muitas pessoas, tinha grupos, né? As componentes da célula, né? Lideradas. Sim. Como que foi quando você virou mãe? Eu falo porque quando eu virei mãe, fora essa parte da espiritualidade, mas falando de amizade em geral, eu me senti muito sozinha. Porque parece que a gente tá vivendo um processo que mesmo o nosso marido sendo atencioso em casa, é como se a gente tivesse sido esquecido e o foco tá ali no bebê, né? Como que foi pra você lidar com isso mediante a rotina intensa que você tinha ali na igreja? Então, eu acho que mesmo amando muito, porque eu amo muito, né? Tanto a maternidade quanto o meu filho. Não é aquela coisa de eu não amo a maternidade, não. Eu amo os dois. Mas eu senti um pouco de, sei lá, acho que foi solidão, talvez a palavra. Porque eu era muito ativa e eu ficava com muitas pessoas. Então, como eu tive esse processo no hospital, quando eu fui pra casa, Ronald falou assim, amor, eu quero que você descanse. Então, a gente não recebia muitas visitas. Então... que é o certo, né, gente? É o certo, né? Mas, e também, né, 12 anos atrás não existia tantas doenças como tem hoje. Então, a pessoa visitava mais, né? E a gente não, a gente meio que ficou mais resguardado por conta disso. O Ronald queria ficar ali mais cuidando da gente. Então, eu acho que eu me senti um pouco sozinha, sabe? Mesmo tendo a minha mãe ficou comigo durante 2 meses praticamente. A minha sogra também dava todo o suporte, mas eu senti falta da atividade da minha vida, sabe? Por mais que eu quero ficar aqui nesse cheirinho gostoso que é agarrada com o Heitor, mas ao mesmo tempo eu sentia falta de estar lá vivendo tudo que eu vivia, sabe? De estar ali, caraca, minha vida tá como agora? Tipo, eu não tô fazendo mais nada, eu tô só cuidando do Heitor. Então, assim, o só cuidar de uma criança é muito difícil, né, gente? Muita demanda, né? Mas eu sentia falta dessa agitação. E você sempre trabalhou CLT? Sempre. Gosta? Gosto. Eu gosto de trabalhar CLT. Eu gosto do que eu faço. Sentiu falta do trabalho quando estava na licença maternidade? Eu senti falta. Eu senti falta e meu chefe até falou assim, eu achei que você nem fosse voltar, porque eu era muito intensa na maternidade, né? Eu sou intensa em tudo que eu faço. E eu era muito intensa na maternidade. E ele falou assim, eu achei que você não fosse voltar, porque eu fiquei 7 meses em casa, né? Sim. Então... Mas eu senti falta, sabe? Senti falta da agitação. Eu acho que é isso, não é que não gostava de ficar lá em casa, mas eu sinto falta da agitação. E Heitor também... por sua vez, não ajudou muito, né? Foi uma criança super calma, tranquila, nunca sentiu uma cólica, então eu não tinha muito... Caraca, tenho muita demanda com o Heitor pra fazer. E a minha mãe ficava lá, me ajudava nas demandas da casa, minha sogra de vez em quando ia também, e a minha demanda era só o Heitor. Então eu acho que a calmaria, sabe, me fez sentir falta da agitação, entendeu? Quando eu me preparei, a Ana também foi uma criança desejada, né? E quando eu tava grávida, meu trabalho, eu não sou CLT, então meu trabalho eu faço minha agenda. Sim. Né? Claro que, por ser psicóloga, eu fecho a minha agenda para aquele paciente. Então, se eu coloquei um paciente 9 horas da manhã, sexta-feira, todas as sextas-feiras, esse horário tá preso. Mas eu tenho uma certa flexibilidade. Então... Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já fui me programando, porque no final da gestação, quando eu tiver com 8 meses, eu vou parar para ficar tranquila e viver a paz para esse momento, porque quando ela chegar, a teoria é maravilhosa. Gente, só de imaginar eu parar tudo grávida para esperar ela chegar, eu dava mais ansiedade ainda. Muito. Eu atendi até a semana que ela nasceu. Eu também trabalhei até... Quarta-feira eu estava num aniversário. Eu atendi, normal. Tava num aniversário e comecei a sentir cólica. Ela nasceu na quinta.
Olha só. Eu não parei nada. Você estava no shopping, né? Eu Eu lembro fui pro desse shopping. story. Então, assim, eu trabalhei até quinta, porque sexta já era minha folga mesmo. Aí, sexta eu folguei, mas não tinha nada a ver com a gestação, né? Porque realmente já era o dia. Aí, no sábado, eu fui viver a vida. No domingo, eu fui viver a vida. Inclusive, fui no shopping com minha amiga. Comecei a sentir os pródromos no cinema com a minha amiga. E achando que não era pródromos, achando que era só uma cólica aleatória, sabe? E já era começando a entrar em trabalho de parto. Olha que loucura. Que loucura. E aí, quando eu, de fato, né, nasceu, ela já, quando eu tava nesse finalzinho que eu vi, gente, eu não vou me adaptar a ficar relaxada esperando ela chegar, sem a mínima condição. Não dá, gente. Não. Começou a correr na praia. Eu corri na praia loucamente. Eu Do lembro. nada meti uns 5 quilômetros, ansiosíssima. E aí, quando eu, né, nasceu, tô vivendo o amor da minha vida, com toda aquela bagunça do puerpério, né, com os desafios, com a alergia e tudo mais que a Ana teve, eu sentia muita vontade de trabalhar. Porque no trabalho eu sabia o que era pra eu fazer. Eu sabia ser psicóloga, né? Claro que cada cliente é uma demanda, cada sessão é uma sessão, mas eu sabia ser psicóloga. E aí, na maternidade, não. Ainda que você tenha um filho de 12 anos, todo dia você aprende algo novo. Todo dia. Porque cada fase demanda algo novo. Cada dia é algo novo. E aí eu lembro que quando a Ana tinha 1 mês, estourando assim 1 mês, eu ainda não dormia à noite. Eu olhei pra Luan e eu preciso atender. Você fica com ela por 50 minutos pra eu atender uma paciente por semana? Aí ele, tudo bem. Eu lembro que eu botava 8 horas da manhã, que era o horário que ele conseguia ficar antes de ir pro trabalho. Gente, eu fui atender, eu olhei aqui. Mas eu tava... Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar aqui, eu posso te ajudar como? Como é que você tá? Gente, quando eu fiz a primeira sessão, é claro que eu escolhi, né? Enfim, né? Uma paciente que eu já conhecia o caso, não era nenhum paciente novo. E aí, quando eu sentei ali e eu fiz aquilo, eu me reconectei comigo de novo. Sim. E aí, era 50 minutos uma vez por semana. Como aquilo era importante pra mim. E eu também, eu tinha essa sensação de que quando eu for mãe, eu vou parar tudo e viver integralmente isso daqui. Eu nunca tive essa sensação, gente. Eu tinha muito. E foi por isso que eu sempre adiei ser mãe. Porque eu tinha a sensação de, não, então eu preciso construir tudo que eu tenho que construir. Porque quando eu for mãe, eu tenho certeza que eu vou parar tudo. Sim. E como a maternidade, ela te chacoalha e descobre uma versão de você que você não conhecia. Comigo foi bem diferente, porque eu não me imaginava sendo mãe. Eu não me via num cenário mãe. Tipo, eu vou ser mãe, eu vou fazer assim. Ou eu vou ter essa expectativa na minha maternidade. Eu não tinha expectativa. Eu não sabia o que eu ia fazer, como é que ia ser. Eu não sabia. Mas também sempre trabalhei, né, prestando serviço. Não era mais CLT há muito tempo. Então, tinha ali os meus clientes fixos, meus compromissos fixos, que também tinha um ou outro flexibilidade, mas também tinha aquele que era que eu tinha que estar em tal horário. E foi o que eu mantive, né, até o final, que era lá no jornal, e que eu ia até então, antes de Netinho nascer, 4 vezes na semana. E depois que ele nasceu, 3 vezes na semana. Que era, teoricamente, assim, na prática, um trabalho rápido. Eu ficava 2 horas só gravando no estúdio. E que eu lembro, assim, Netinho nasceu dia 29 de janeiro, né? Dia 15 de fevereiro tava rolando ali o carnaval. Passou o carnaval na segunda-feira após o carnaval, eu voltei. Netinho, acho que ele tava com 23 dias. Menos de um mês, eu vim gravar. Porque eu precisava dessas quase 2 horas fora de casa. Então, assim, eu saía já de casa, tipo, 20 minutos antes de estar aqui. E aí, aqui porque também era aqui nesse prédio, né, daqui do estúdio. Eu saía de casa 20 minutos antes, vinha, gravava e voltava correndo, porque meu peito já tava vazando. E, né, isso quer dizer que o bebê já tava lá em casa chorando, querendo mamar. Mas pra mim, ter essas 1h30, 2 horas fora de casa, assim, no máximo, 3 vezes na semana, foi importante. No início, antes dessa correria de ir e voltar, porque o peito realmente vazava, meu marido e meu filho vinham...
iam comigo, Uhum. entendeu? Tiveram vários episódios, assim, no início, assim, que eu retornei, e eu fui criticada, óbvio, né? Mas aquilo me fazia bem, então era o que fazia sentido. É, isso aí. Então, assim, Fabrício ficava no estúdio comigo com o netinho no colo, e aí, quando ele não queria subir pro estúdio, ele ficava no estacionamento do prédio com o netinho no carro enquanto eu gravava, porque tinha vez que a gravação era muito rápida, era meia hora, 20 minutos, sabe? Era mais a demora do trajeto do que o trabalho em si. E era um trabalho que eu queria manter, sabe? Não queria abrir mão. E isso me fez bem, apesar de, sim, ter sido bem cansativo, né? Não vou mentir, não vou falar que era mil maravilhas, não era. Lidar com essa questão do bebê que, nesse momento, ele quer ficar o tempo todo no peito porque ele precisa, né? Não é fácil. Mas, pra mim, foi menos difícil ter que lidar com isso do que não conseguir sair de casa pra fazer nada por mim. Sim. Entendeu? Foi a forma que eu encontrei de lidar. E aí, como eu recebi algumas críticas diante disso, diante dessa escolha, chegou uma fase que eu fazia sentido pra mim. Só que como eu ouvi coisas que meio que me atingiram, eu comecei a me questionar, me culpar. Foi aí que eu voltei pra terapia. Foi exatamente por isso que eu tava sem fazer terapia e voltei. E aí, conversando, né, com a psicóloga, ela falou assim, Ana, se você tem convicção que essa foi a melhor escolha pra você no momento, por que que hoje você tá remoendo isso? Se fazia sentido pra você naquele momento, só você sabe o que você viveu no seu puerpério, Sim. né? Ainda mais vindo de uma gestação que não foi planejada, que eu não me imaginava mãe. Eu tinha muitos conflitos acontecendo ali. Então, hoje, eu já consigo olhar pra essa escolha, né, um ano atrás, e ver que realmente eu fiz o que era certo pra mim. Sim. Né? Mas confesso que se ano que vem ou daqui, sei lá, 5 anos eu engravidar de novo, eu vou dar uma segurada. Porque eu lembro que quando meu filho fez 4 meses, inclusive foi na época do salto, eu amarguei uma exaustão absurda. Me marcou de passar mal, sabe? Da minha imunidade cair, eu ficar doente de cansaço. E aí eu tinha que vir trabalhar, porque o meu compromisso era ir. E aí? Entendeu? Aí eu vou faltar porque eu tô cansada? Porque eu tô mãe? A minha escolha foi voltar, ninguém me obrigou. Sabe? Então me vi nesse dilema, fiquei em casa, assim, quando eu realmente fiquei muito mal, fiquei em casa alguns dias. Mas assim, eu adoeci de cansaço, não foi nem no puerpério, foi com meu filho com 4 meses. Por quê? Porque eu voltei a trabalhar muito cedo. Hoje eu já tenho essa convicção. Podia ter tido um burnout ali. Podia. Hoje eu já consigo compreender isso. Que foi dando um acúmulo de cansaço, sabe? Mas que, no momento, foi o melhor que eu fiz por mim. Outro ponto que pra mim também mexia muito, a amamentação era algo muito importante pra mim. Pra mim também, sempre. E o estresse na amamentação é péssimo, né? Porque o leite pode secar por excesso de estresse. E aí eu tinha tanta... O puerpério, ele me deixava com tantas ansiedades, né? E no meio disso, como eu falei, né? A alergia da Ana, vê-la sofrendo, porque ela sentia muitas dores por conta dessa alergia. E a gente não sabia qual era a causa. E eu lembro, que aí voltando, né, pro assunto em si, eu lembro que nos momentos de muita preocupação, eu sentia que o meu leite, ele travava. E aquilo ia me dando muito desespero. E era o momento onde eu... Cara, vamos pra janela. Eu e a Ana, assim, né? Os nossos momentos de maior conexão e, consequentemente, com Deus, eram na janela. Natureza, né? Era o momento onde eu começava a cantar. Né? E antes de eu ter a Ana, eu cantava na igreja, né? Eu era ministra de louvor na igreja. E todo esse processo de ser tentante, depois de ser gestante, depois de ser puérpera, me tirou disso. E aí, eu lembro que eu ia pra janela e eu começava a cantar, e aquilo ali me conectava com a Larissa, filha de Deus. E eu lembro que quando eu fazia isso, era automático, o meu leite começava a jorrar. Então, nesses momentos ali no puerpério, eu vi, assim, nitidamente, quando eu descanso e desfruto dessa intimidade, dessa conexão minha com Deus, quanto filha, minha com minha filha, algo acontece diferente aqui, que eu não tenho controle e eu não consigo resolver. Sim. Mas a partir desse lugar de descanso, algo acontece. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre... Qual é a sua perspectiva de descansar, sendo que a mãe trabalha tanto, né? São tantas funções e a gente tem que pensar, e ainda mais quando trabalha fora, tem que pensar na casa, tem que pensar no filho, tem que pensar... Né? O que é esse descansar em Deus, que não é descansar deitada na cama o dia todo? Que a gente precisa fazer a nossa parte. É verdade. Não é, querida. Fica aqui, porque ela vai falar disso no próximo bloco. Você está assistindo Mãe Podcast.
com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lait Concret, Agilizé, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitale, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isa Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Unger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez? A Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Na Lait Concret, cada detalhe importa. Do atendimento carinhoso às escolhas que fazem brilhar os olhos de pais e filhos. Aqui, a moda é leve, alegre e feita para acompanhar cada descoberta. Roupas que abraçam, cores que encantam e looks que deixam a infância ainda mais divertida. Porque estilo também é coisa de bebê e conforto é o nosso maior cuidado. Lait Concret, vestindo memórias desde os primeiros passos. Oi, estamos de volta e sempre rola uma conversinha aqui de bastidores, né? Entre as várias funções que a mãe tem, uma das funções é o quê? Ensinar ao filho que ele tem um pai, né? Esse pai, óbvio, que tem que ser presente, proativo, participativo. Mas é diferente, né? O vínculo mãe... Parece que o filho nasce sabendo quem é a mãe, né? Até porque tava dentro da barriga. E a Gisele tava comentando... A gente estava conversando sobre nossas canecas personalizadas, nossas almofadas, nesse estúdio lindo. E a Gisele comentou que ela já deu um presente personalizado pro Ronald, né? Então aí, só para lembrar vocês, se vocês também gostam de presentear... Ronald é o marido dela, né? Esqueci de dizer. É o pai do filho dela. Se vocês gostam de presentear o pai do seu filho, se presentear, tá? Quer fazer umas canecas bonitas, fazer um jogo na sua casa. Enfim, gente, a Aerocópias, que são nossos patrocinadores oficiais aqui do Mãe Podcast, tá com a gente desde a primeira temporada, nos dá a maior moral. Eles são especialistas, não só em brindes personalizados, não, tá? Mas eles também fazem fachadas, eles revelam foto, banner, adesivos. Até envelopam geladeira, pra você entender o nível da galera. E fica lindo, tá? Eu já vi uma reformada. O que vocês pensarem, né, de comunicação visual, a Aerocópias aproveita que tem o nosso cupom de desconto aqui do Mãe Pode, tá? Sim. Usem e abusem. Próximo presente do Ronald, Aerocópias. Já sei que eu vou lá. Mas vamos lá, responde a nossa pergunta. Então, quando a gente fala descansar, né? Descansar, a gente logo imagina, né? Vou sentar, vou me repousar, vou descansar. Só que não, né? Quando a gente descansa, a gente precisa também agir, né? E lá em casa a gente foi muito de... Estamos cansados? Vamos recalcular a rota, vamos parar um pouquinho, vamos... ver o que a gente vai fazer aqui, vamos orar, vamos entender o que Deus quer pra gente nessa estação, vamos entender o que Deus quer pra gente agora. A gente só dá um passo quando Deus fala, sabe? Uhum. Então, não dá pra só parar e descansar, né? A gente precisa estar ali se movimentando, agindo, buscando sempre, sempre, sempre. Porque sem Deus a gente não é nada, né? Sim. Sem Deus a gente não... Eu falo que sem Deus a gente nem respira, né? Então, eu acho que é isso. O descansar não é cruzar os braços. O descansar é você entender o que você precisa para essa nova estação. E tem até um ditado, né, popular, que fala que a gente tem que dar o passo para Deus colocar o chão. Então, eu acredito muito, assim, dessa frase. Precisamos descansar em Deus. Da seguinte forma, eu tô fazendo a minha parte, o que me compete, se eu tô fazendo o que tá dentro do meu limite humano, de resto, que é muito maior do que eu entrego pra Deus. É isso aí. Eu lembro que quando meu filho teve a crise alérgica, né, do corpinho, que a gente começou a investigar a PLV e tudo mais, e descobrimos algumas alergias alimentares, além do leite.
até esse diagnóstico fechar, eu amarguei dias muito cruéis. Eu fui muito cruel comigo mesmo. Eu achava que Deus estava me castigando. Eu tinha certeza que aquilo estava acontecendo comigo, através do meu filho, que era agora a pessoa que eu mais amava nesse mundo. Um amor desconhecido e difícil, né, pra mim, dentro do meu contexto. Era um castigo de Deus porque eu não queria ser mãe. Olha que louco. Tava te punindo, Te né? punindo. Eu tinha essa convicção. E eu lembro, eu falei do meu trabalho, né, antes do comercial. Eu vindo gravar, e aí o Uber falou comigo. O Uber falou que eu precisava ouvir, que ele falou que Deus precisava me falar aquilo. Ele entregou realmente, assim, um conforto de Deus pro meu coração, sabe? Ele não sabia o que eu tava passando. E eu lembro a cena, eu saindo de casa e eu culpando meu marido, né? Como sempre, eu tinha essa mania de culpar ele. Coitado do meu marido, gente. E aí eu culpando, eu lembro que eu olhei pro meu marido e eu falava assim: tá vendo? Eu te falei que eu não sabia ser mãe. Isso aí. Hoje eu dou risada, assim, me parece cena de novela cômico, né? Se não fosse trágico. Mas eu tava com muita raiva. Eu tava com muito medo de acontecer alguma coisa com meu filho e me culpando por uma coisa que não competia a mim, Sim, sabe? sim. Que culpa tenho eu? Aí já foi isso. Então, assim, Deus viu realmente o meu momento de muita sensibilidade. Usou uma pessoa pra falar comigo. Eu lembro que eu até ofertei na vida desse Uber, ele ficou todo feliz, mas assim, porque Deus tocou no meu coração, né, pra devolver a ele de uma forma de agradecimento mesmo, enfim. E aí Deus foi trabalhando comigo, né, eu voltei a dizimar depois disso, que Deus, ele usa uma situação pra transformar várias, né, e realmente, assim, eu voltei a entender que é um princípio e tal, mas até voltando pro nicho, assim, que a gente tá falando, até aonde na sua maternidade mudou a sua rotina espiritual. Porque pra mim, me resgatou. Né? Dando o meu exemplo, eu tava muito afastada espiritualmente, muito fria. E as situações que eu passei com meu filho me resgatou e me aproximou de Deus. Né? Sim. Por entender que esse é o melhor caminho, que eu também tenho que dar exemplo pra ele, que eu sou mais feliz assim, eu consigo descansar assim. E pra você, como é que foi? Porque você, pelo contrário, você já estava muito ativa, já estava com a sua fé bem aquecida. Sim. E aí acredito que veio um momento que você se viu numa rotina diferente, que você não conseguia mais orar como antes, ou ler a Bíblia como antes. Como que foi isso pra você? Fazer o devocional sentadinha com as canetas coloridas. Muitas. Deixa só falar uma coisa sobre o tema anterior ainda, sobre descansar. Eu me lembrei de um episódio, rapidinho, tá, gente? Claro. Eu costumo falar que eu tô com a voz aqui, ó, não, tô com o microfone a aqui, gente ó, quer te posso ouvir. tudo. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas o meu maior sonho era ser a fonte de alimento do meu filho. Eu era fascinada por isso, sabe? Eu tinha aquela, caraca, eu vou ser a dona fonte do de TT. alimento. A dona do TT. E aí, quando eu tive aquele episódio no hospital, eu tomei muita medicação. E o médico falou assim, você não vai amamentar. E aí, aquilo ali pra mim, tipo assim... O mesmo médico, gente? Não, que falou que você não ia embora? Não. Você tocou onde deve, não conhece esse homem. Não, foi o obstetra. Ah, tá. Ele falou, mãe, você não vai conseguir amamentar. Porque todos esses remédios que você está tomando, eles são para desinchar. Então, você vai consumir muito líquido, mas você vai botar muito líquido para fora. E falando, assim, eu falei, cara, eu vou descansar no Senhor. Porque Ele sabe do desejo do meu coração, Ele sabe do meu sonho. E Ele não vai me deixar faltar. E um dia, depois do Heitor começou a mamar, sai aquele colostrozinho, né? E, gente, falando a grosso modo, eu virei uma vaca leiteira. Eu dei muito leite. E Heitor mamou a amamentação exclusiva só de mim até os 7 meses. Então, assim, eu descansei no Senhor e Ele agiu. Tipo assim, eu falei, não tem o que eu fazer. Não adianta eu vou tomar remédio, eu vou fazer o quê? Tinha até um negócio que você espirrava no nariz e você tomava remédio. Eu falei, cara, eu não vou fazer nada disso. Eu vou esperar e vou ver o que Deus vai fazer.
E jorrava leite, e mamava, e graças a Deus, assim, eu descansei e o Senhor agiu. E o leite desceu. E o leite desceu. Uma coisa, já que a gente voltou nesse assunto, não esquece o de Ana. Não, já tô aqui já. Enquanto a gente estava falando, toda vez que eu penso em descanso, eu lembro de uma passagem da Bíblia que é Isaías 40, né? E aí eu vou ler aqui para vocês, para quem não sabe. Tá em Isaías 40, do 29 até o 31. E aí falando para você, mãe, que tá cansada, e é natural você estar cansada. São muitas funções. E ainda que você não trabalhe fora e tenha uma vida super dinâmica e vários compromissos na igreja, e seja síndica, tipo Gisele, você viver exclusivamente uma maternidade, como a gente falou aqui, é extremamente cansativo. Nossa, é uma energia física e mental enorme. E aí, a Bíblia fala assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Ou seja, aqueles que têm mais energia, que estão no auge, eles se cansam também. E os moços de exaustos ficam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, até quem está no auge da sua energia se cansa. Que dirá você, que dirá eu, mãe, sobrecarregadíssima. Então, se aqueles que se cansam é esperado, que dirá você? Então, o Senhor compreende o seu cansaço. É legítimo. É legítimo esse cansaço. E quando a gente atribui culpa ao que a gente sente e aquilo que a gente se cobra porque não tá perfeito e porque não fez do jeito que deveria ter feito hoje, existe um lugar de descanso e existe misericórdia, né? Existe renovo, existe um recomeço, existe tá tudo bem. Só por hoje, descansa aqui. Então, o descanso é sair daquele lugar de e entrar no lugar de amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo Só dia. por hoje. Isso aí. Só por hoje. E Deus usa o sorrisinho do bebê, né? Pra renovar nossa Gente, força. Eu fico até arrepiada falando disso, porque hoje eu ainda sinto, mas nesses primeiros meses é mais intenso, né? Sim. E eu sentia isso, sabe? E eu lembro que a minha oração era assim: Senhor, que amanhã eu acorde descansada. Que amanhã eu acorde bem. Quando eu ia dormir muito mal, sabe? Muito exausta, a minha oração era essa. Eu não pedia nada além disso. E eu acordava bem. Então, tem explicação científica humana? Não, para uma mãe que tá ansiosa, exausta, no puerpério, trabalhando, tudo, querendo dar conta de tudo. Não tem, gente. É Deus mesmo que manda esse renovo. E é Deus usando o sorriso do bebê para nos motivar ali diariamente, né? Uma coisa que a Ana tá saindo de uma virose, né? Então, os últimos dias foram muito difíceis. A gente tá muito cansado e a pessoa que me ajuda lá em casa também adoeceu. Então, a gente tá numa batida aí há não sei quanto tempo, onde eu e o Luan estamos trabalhando, cuidando da Ana, cuidando da casa, fazendo comida. Então, assim, tá uma loucura. E ela não tá dormindo à noite, porque muita tosse, muito incômodo. Acaba acordando, né? Enfim. E ontem eu botei ela pra dormir, fiz lá a bombinha, fiz toda a medicação que a médica passou. E aí ela tava dormindo. E enquanto ela tava dormindo, eu tava esterilizando as coisas dela, a seringa de lavagem do nariz, preparando a comida dela. E eu tive um insight ali, né? E assim é com a gente. Enquanto ela descansa, eu tô cuidando dela. Eu tô cuidando das coisas dela, né? É assim, e Deus com Deus, assim, né? Sim. Enquanto eu descanso, me emociona isso. Enquanto eu descanso, ele Deus tá faz por cuidando você. daquilo Exatamente. que eu não posso fazer, né? Exatamente. Vamos lá, respondendo a sua Você pergunta. lembra? Eu já perdi. Não, ela falou você lembra? Isso, foi a isso. vida espiritual Pra ali mim, depois depois que Heitor nasceu, né? Isso. Canetas coloridas. Isso. Então, junto ali vem a culpa, né? Primeiro de tudo, a culpa vem. Meu Deus. Não tem uma mãe que sai imune dessa culpa, Gente, né, gente? não tem. Eu acho que não Olha. existe. Quando nasce a mãe, a culpa vem junto. É o que eu falo que é um convite. É. A convidada Ai. inconveniente. É isso Zoada. aí, inconveniente. Mas ela Penetra. chega ali. Penetra. E aí eu me sentia muito culpada por não conseguir dar pra Deus o tempo que eu dava antes, sabe? De sentar, de colocar um louvor, de
de ajoelhar, de chorar, sabe, de ter aquela, de sentir ali aquela presença, de estar ali. Era tudo muito assim, ai meu Deus, o aplicativo Bíblia, Heitor tá cochilando, peraí. Tá. E era muito assim, sabe? Mas eu acho que virou a chave quando Deus falou pra mim sobre a gente entender os tempos e as estações. E ultimamente Deus tem falado muito sobre isso comigo de novo. Porque quando a gente entende a estação que a gente está vivendo, quando a gente entende ali o que a gente está vivendo, a gente para de sentir essa culpa. Porque a gente entende que Deus, ele não vai te castigar porque hoje você tem um filho pequeno que ele mesmo te deu, né? E ele não vai te castigar porque você ficou com ele ali 20 minutinhos. Mas só que você estava cuidando do seu filho o restante do tempo. Então, assim, quando a gente está trocando uma fralda, a gente está adorando a Deus. Quando a gente está dando um banho, a gente está adorando a Deus. Quando a gente está preparando uma comida, a gente está adorando a Deus. Então, quando a gente entende que tudo que a gente faz é para adorá-lo, tudo que a gente faz é para ele, a gente tende a ter menos culpa, porque a gente entende que a gente está vivendo aquela estação ali e Deus não vai nos castigar por isso, sabe? Deus não vai, então eu não vou te abençoar com isso, eu não vou fazer isso. Não é a base de troca, sabe? A gente está dando o nosso melhor pro bem que ele nos deu. Então não tem por que a gente sentir essa culpa, mas no início eu sentia muito essa culpa. E o cansaço também de... Sim. Agora a criança dormiu, a casa ok... Eu poderia ter esse tempo com Deus. Aí que batia a culpa pra mim. Eu poderia ter esse tempo com Deus, mas eu preciso dormir. Eu tô muito cansada. Teve uma vez que eu orei assim, o Senhor, a mesma coisa de ontem, amém. Deus, tá bom, Larissa, tá anotado. Senão eu já ia orar Tá bom, minha filha, vai Senhor, descansar. obrigada pelos meus pecados, perdoa. Ai, Deus. Perdoa as minhas bênçãos. Meu Deus, a mesma coisa que ontem. Em nome de Jesus, amém. E assim, os 3 primeiros meses, eu acho que 2, 3 primeiros meses ali com o Heitor foram bem cansativos, sabe? Ele acordava muitas vezes à noite pra mamar. Aí eu botava ele para dormir assim, botei um negocinho, um bercinho, né, do lado da minha cama. E aí a gente sempre se revezando, né? Porque não dá pra... O pai tem que fazer o papel dele também, né? Então era... Não, e nisso o Ronald foi muito parceiro, né? Ele não deixava nem eu dormir do lado de Heitor. Ele dormia do lado de Heitor. E aí, quando Heitor chorava, ele pegava Heitor, me dava, aí eu dava mamar, aí ele levantava, botava Heitor pra rotar e botava Heitor no berço de novo. Então, assim, ele foi muito parceiro, graças a Deus. Luan fazia encosto pra mim. Ele ficava de costas nas minhas costas por causa da minha coluna. Aí eu amamentava e ele assim... Mas fez o papel É, dele. isso Tava aí, isso ali, aí. né, te dando Acordou aquele apoio, junto. acordou Sim. junto. E eu acho que isso também é muito importante. sim. É muito importante ter esse apoio paterno, né? Sim. Não é só a maternidade. A gente fala muito da maternidade, mas a paternidade é importante para dar esse suporte pra gente, né? E aí, foi isso. Muitas das vezes eu me senti culpada. Muitas das vezes, quando tinha esse tempo de Heitor tá dormindo, eu falava... Agora eu vou ter meu tempo com Deus, mas eu falava assim, meu Deus, eu abro a Bíblia, minha vista até embaralha tudo de tanto sono que eu tô. E aí vinha aquela culpa de, caraca, eu não tô tendo tempo com Deus. Só que o tempo com Deus não é necessariamente a gente estar sentada ali fazendo o nosso devocional, né? Tem várias outras formas da gente estar conectado com Deus, da gente estar ali com Deus, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu entendo assim, se Deus me deu a minha família... Servir a minha família é uma forma de servir a ele. Com né? certeza. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente consegue descansar, que acho que é a palavra desse episódio, né? E entender que tá tudo bem, que vai passar, e que realmente as fases mudam. Hoje, né, tio ama ficar na salinha da igreja. Hoje, o nosso ritual pra dormir sempre foi, né? Mas hoje ainda mais. Hoje eu consigo cantar até mais alto. Mas nosso ritual pra dormir sempre foi cantando louvor. E hoje, como ele tem um sono mais pesado, eu canto louvor empolgadona lá, alto, e ele dorme. Se eu deixar ele no meu colo, ele dorme eu cantando alto, sabe? Então, hoje, eu já consigo incluí-lo nos meus momentos de adoração. Coisa que quando ele era muito pequenininho, né, por a gente estar muito cansado, às vezes a gente não tinha força pra fazer isso. Hoje eu já tenho, hoje eu já consigo incluir e...
através até dos louvores infantis que eu coloco pra gente ouvir, pra gente dançar lá na sala que ele se amarra, é uma forma de adorar a Deus, sabe? Sim, a gente tá sim. dançando o homenzinho torto Aham. e eu tô dançando com meu filho de uma forma super engraçada, divertida, e eu estou adorando a Deus. Isso aí. E até puxando um gancho para isso, eu acho que é muito importante a gente, acho que as três aqui nós somos cristãs, né? É muito importante a gente inserir o nosso filho nesse meio. Né? É muito importante. Eu vejo hoje, o Heitor tá com 12 anos e vejo há anos atrás, o Heitor gritava pra entrar na salinha, gente. Ele chorava muito, muito, muito. Aí tinha uma tia lá e falava assim, Gisele, deixa ele, porque ele é muito apegado a você. Ele vai parar de chorar. Aí daqui a pouco ela mandava a foto ou videozinho pra mim, que tava lá no culto, dele lá brincando, se divertindo com as outras crianças. E hoje, ver assim, o Heitor, como ele é apaixonado por Jesus, gente, ele é muito apaixonado por Jesus. Teve um episódio que a gente tava tipo uma torre de oração lá na igreja, né? E o Heitor, acho que ele tinha uns 10 anos, mais ou menos. E aí, o pastor botou a luz baixinha, né? E aí começou aquele momento de adoração. E quando o pastor olhou, o Heitor tava deitado no chão, chorando, adorando. Gente, isso assim, eu acho que para uma mãe é uma realização muito grande. Eu fico babando mesmo, E a gente vê o que você regou tá florescendo, né? E se você imagina como que seria a relação dele com Deus hoje se você tivesse dado voz à culpa. Sim, Né? sim. Por que ele vive isso? Porque provavelmente ele vê vocês se derramando, Sim. né? E se energizando nessa Exemplo, presença. né? Sim, o pastor até comenta sobre esse episódio, porque ele gosta muito de Heitor também, né? E aí ele vai e fala sempre sobre esse episódio de que ele viu isso, e aí ele fala, caramba, daqui a pouco, quando os meus filhos estiverem maiores, eu quero presenciar isso. E é assim, Natural, pra né? gente, assim, é natural, e pra gente, lá em casa, isso é algo normal ver ele fazendo isso, mas eu sempre fico babando, não tem jeito. Ele, de vez em quando, acordo e ele tá lá ouvindo louvor, tá lendo a Bíblia de madrugada, acorda o pai pra falar alguma coisa. Então, assim, ele reflete o que a gente sempre viveu, sabe? Então, assim, dentro da nossa casa sempre teve isso, então isso é o que ele tá inserido. Uhum. Então, assim, hoje ele não estuda numa escola cristã, e quando ele vê algo diferente do que a gente ensina, do que a gente não só ensina com palavras, mas ensina com atitudes, ele já... Mãe, hoje aconteceu isso na escola. Mãe, isso aqui o menino fez, mas eu acho que isso não é certo, isso não é legal. Então, assim, ele tá tão inserido nesse contexto da nossa realidade, do que é verdade pra gente, que quando ele vê algo que é diferente, Ele mesmo identifica. Ele mesmo identifica. A gente não precisa ficar, Heitor, isso é errado, Heitor, isso é errado. A gente só fala o que é certo, sabe? Sim. A gente fala o que é a verdade. Porque quando ele vê algo diferente, ele já... Sabe? Uma coisa que é importante quando eu me vi mãe e com várias outras funções e não mais dona da minha agenda, para mim foi um desafio isso, não ter esse tempo organizado, integral para fazer minhas anotações, porque eu gosto muito de escrever, né? Então, o meu momento de devocional eu leio, eu penso, eu escrevo, e geralmente as minhas orações são escrevendo. Eu não tinha tempo para fazer isso. Eu não tinha braço livre para fazer isso. E aí... algo que eu entendi foi muito mais do que um momento de devocional, Deus queria uma vida de devoção, uma vida de conexão. Sim. Então, hoje, a Ana tem 1 ano e 1 mês. A gente tem... É muito bonitinho. Você fala assim, Ana, como é que adora Jesus? Ela levanta a mão. E isso foi algo realmente natural. Porque se a gente entra nesse lugar da culpa, parece que a vida com Deus é mais um compromisso. Sim. E não. Precisa ser um lugar onde você, de fato, descansa, relaxa, se recarrega. Não algo que eu tenho que fazer, mas algo que eu preciso fazer. Assim como eu preciso lavar meu cabelo, assim como eu preciso tomar um banho. Sim. Né? Se a gente fica aí mais de um dia sem tomar banho, meu Deus, eu preciso tomar banho. É isso, eu preciso do meu tempo com Deus, eu preciso me reconectar comigo e automaticamente, né? Quando eu vivo isso, eu transmito isso pra quem tá perto de mim. Sim. Quem tá mais perto de mim do que o meu filho?
difícil. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, meus pais faziam isso muito, né? Eu venho de uma família cristã também. Quando eu queria muito uma coisa, minha mãe falava, ué, vamos orar. E aí, quando a coisa acontecia, vamos agradecer. Então, isso foi me fazendo entender quem Deus era. Porque fora isso, é muito abstrato, né? Então, Sim. assim, quando você fala de insira os seus filhos, realmente insira os seus filhos. É dia a dia, né? Porque esses exemplos que vocês deram é fruto do que os filhos vêm vendo. Sim. Né? O que eles foram ensinar. E na própria Bíblia fala, né, para ensinar os filhos desde pequenos no caminho do Senhor, para que quando eles forem grandes, eles não se desviarem. Eu acredito profundamente em base. E eu acho que a criança, que ela é criada e educada, né, dessa forma cristã, com essa base dentro de casa, ela vai ter os melhores exemplos. Não que a gente não peque, não que a gente é melhor do que alguém, longe disso. Mas justamente que a criança entenda que existe um Deus misericordioso que pagou o preço por nós na cruz e que tem, através de Jesus, do sacrifício dele, a gente tem acesso a ele. Sim. Né? De uma forma direta, que a gente não precisa estar 1 hora escrevendo e lendo um devocional, mas a gente pode cultuá-lo de outras formas. Por que não dançando uma musiquinha infantil gospel com seu filho? Isso é uma forma de cultuá-lo, né? É uma coisa que, nos domingos, ir para a igreja com a Ana se tornou um momento nosso, né? E aí, aos domingos, eu já começo o dia conversando. Hoje é dia da gente ir pra casa do Jesus. Vai ser muito legal. E ela entende, pode ter certeza. Sim, porque... E ela é muito expressiva, ela é muito engraçada. Então, quando eu falo, vai ser muito legal, ela... E aí, chegando lá, ela vai construindo os vínculos delas com os outros bebezinhos e tal. Então, é muito isso, né? Antes da gente dormir, você falou, né, de vocês cantarem lá. A gente sempre ora junto. E eu faço sempre, falo mesmo sempre um versículo pra ela. Eu, em paz me deito e logo pego no sono, pois o Senhor me faz repousar em segurança. E aí eu sempre falo, Deus, dá pra ela o sono do justo, e pra mim também. Amém. Então, assim, né? Assim a Ana tá começando a ter familiaridade que adorar a Deus não é algo que eu tenho que fazer, não. Adorar a Deus é adorar o Jesus, que tá na nossa casa, tá na nossa família, que a gente vai na casa dele. É isso, não é algo mirabolante, né? É a gente viver a realidade da nossa vida ali e inserir os nossos filhos nesse meio, porque nós somos o maior exemplo deles, né? Então, estamos caminhando para o fim e gostaria que você falasse dicas práticas de... Existem pessoas que não têm nenhum norte de... Tá bom, ok, entendo que isso é importante, não tenho essa base super estruturada, como que eu me aproximo, né, de Deus? Como que eu ensino isso para meus filhos, mas como começa de mim? O que é esse descanso? Como é que eu posso fazer isso cabendo na minha vida? Então, uma coisa que a gente sempre fez lá em casa foi todos os nossos momentos com Deus, as nossas orações. Claro, a gente tem o nosso momento, eu e Ronald, né? Como casal, isso é muito importante. A oração do casal junto é muito importante mesmo. Mas a gente sempre inseriu o Heitor nisso. Eu acho que a chave de tudo é você inserir a criança. Então, assim, se a gente senta na mesa para ler a Bíblia, por mais que Ana não entenda, Netinho não entenda, mas ele vai estar ali, sabe? Não privar ele disso, não ficar... Esse aqui é o momento que eu tenho que... Fica quietinho aí. Toma o celular. Toma o celular. Gente, eu tenho pavor disso. Toma o celular, não dá não. Então, assim, você, de fato, inserir ele ali, sabe? Porque não adianta você não consegue sustentar algo que você não vive durante muito tempo. Então, se você não inserir a criança na sua rotina, no seu dia a dia, e não privar ela de viver tudo aquilo ali com você, você não vai conseguir ensinar para ela. Sabe? Você não vai conseguir ensinar para ela, porque você vai dizer uma coisa para ela e você vai fazer outra. Então, não adianta. Ela não vai aprender. Então, hoje, o Heitor, ele costuma dobrar o joelho no chão dele para orar, porque ele já viu eu e o pai dele fazer isso diversas vezes. Hoje, o Heitor acorda de madrugada para ler a Bíblia, porque ele já viu eu e o pai dele fazer isso diversas vezes, sabe? Então, assim, não adianta eu falar, então, você tem que acordar de madrugada para ler a Bíblia.
Mãe, mas eu não vejo você fazendo isso. Porque eles são crianças. Então, eles não têm o entendimento que a gente tem. Aquela coisa de faz o que eu faço, faz o que eu falo e não o que eu faço. Alguma coisa assim, coisa aí. Eles não têm esse entendimento. Então, o entendimento deles é o quê? É olhar pra gente e reproduzir o que a gente faz. Então, a melhor forma disso... E aí, você tem aquela... Eu preciso ser melhor todos os dias. A gente sempre fala isso, né? Eu preciso ser melhor todos os dias pelos meus filhos. Então, como que a gente vai ser melhor todos os dias? Fazendo o que precisa ser feito, sabe? Fazendo de verdade o que precisa ser feito. E não, eu vou fazer isso aqui hoje para ele... Vou ensinar isso aqui para ele hoje. Não é assim que a criança aprende. A criança aprende observando a gente, né? Olhando o que a gente faz, estando ali inserido. Eu e Ronald, a gente nunca foi pra... Depois que Heitor nasceu, a gente viveu muitas coisas, né? Antes do Heitor nascer, a gente tava junto há 10 anos já quando a gente teve o Heitor. Então, a gente falou assim, vamos aproveitar tudo que a gente tem para aproveitar, que a gente pode fazer, e depois, quando a gente tiver Heitor, vai ser tudo programado. Não dá pra... Amor, vamos fazer o que hoje? Vamos viajar? Vamos, bota uma roupa na mochila e sai. Não dá, né, gente? É aquelas malas, né? Aquelas malas das crianças. Então, como a gente se programou pra isso, a gente não foi pra nenhum lugar que a gente não tivesse levado Heitor. Claro, né? Teve um tempo, né? Heitor com 6 anos, eu acho já, que eu e Ronald fez uma viagem sozinho, passamos um final de semana, fomos no sábado, voltamos no domingo, só pra gente ter um tempo pra gente mesmo, porque também é importante a gente ter o nosso tempo como casal, que a gente ficou lá chorando, porque Heitor tava em casa e a gente tava lá se divertindo, e Heitor não tava se divertindo com a gente. Os pais. Então, a gente sempre inseriu ele, e a gente sempre fez muita questão dele se sentir parte daquilo ali, de tudo que a gente faz. Então, de ir ao supermercado a uma viagem, sabe? A gente sempre levou Heitor. E a gente sempre levou ele, e a gente sempre deixou ele inserido, sabe? Tipo, filho, você tá aqui não porque você é um peso, você tá aqui porque você é importante pra gente, porque você é o nosso filho, você é o nosso filho amado, o nosso filho desejado. Então, assim, eu acho que a chave de tudo é você inserir. E para quem não tem tempo de ler a Bíblia, de parar para fazer uma oração, o que você recomenda? Minha filha, eu recomendo o que eu fazia. Pego o celularzinho aqui, ó, tem um aplicativo que se chama Bíblia. E aí, ouve. Quando você não tem tempo, você ouve, bota. Tô indo ali ao mercado, vou botar no carro essa parte aqui, vou. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, você vai colocar ali um pouquinho. Já foi edificado. Deus falou com você. Deus já eu falou tenho uma com estratégia. Sempre que eu faço as comidas lá de casa congelada, né? Principalmente de Netinho, né? Que eu congelo as marmitinhas dele. E aí, uma vez na semana, eu me organizo pra fazer a comida da semana. Então, eu organizo as marmitinhas dele, o que vai ser de café da manhã, que é de legumes, essas coisas. Carne, enfim, deixo a proteína também preparada pra Fabrício, enfim. E como eu sei que eu vou gastar esse tempo a mais na cozinha, eu coloco a pregação no celular. Então, esse é o meu momento. Eu gosto de cozinhar, apesar de não cozinhar todo dia, é um momento que eu me sinto relaxada, eu gosto de fazer. E aí, é um momento que eu tô relaxando, servindo a minha família e ouvindo a palavra de Deus. E Deus sempre fala comigo, sabe? Eu coloco a palavra ali no YouTube, algum pregador que eu gosto. E isso virou um ritual pra mim. E dentro desse assunto ainda, estratégias, né? Que assim, como mãe, eu fui me adaptando. Pra mim, sempre foi muito difícil ir no culto. Voltar a ir no culto. Eu vou no culto das 10 da manhã. E é exatamente a hora da soneca de Netinho. Principalmente quando ele era mais novinho, era metodicamente 10. Agora não, agora eu consigo enrolar ele um pouquinho. E, cara, era muito difícil. Porque eu arrumava ele já chorando, porque já tava na hora dele quase dormir, então ele já tava enjoadinho, uma pré-soneca. Então, cara, eu tinha que arrumar ele pra ir pra igreja, ele chorando. E eu falava, gente, hoje não vou não. Sabe, sempre bate aquele desânimo, porque realmente a gente se vê com muitas tarefas pra sair de casa. Gente, é um sacrilégio sair de casa com um bebezinho, principalmente se ele tiver enjoadinho com sono, né? Já é difícil quando ele tá bem, de tanta coisa que a gente tem que levar. E aí, eu falei assim, não, eu preciso romper isso, porque senão nunca vou no culto.
Porque o culto não vai mudar de horário por causa que é a soneca do meu filho. E aí eu fui adaptando estratégias, sabe? Eu fui indo com ele dormindo no carro, chegava lá, ele acordava um pouquinho, às vezes ele entrava no culto dormindo, depois ele despertava. Então já dormiu tanto na cadeira da Logo igreja, ele fez gente. a idade pra ir pra salinha. Hoje ele já é o famoso da salinha, porque ele é igual um prefeito, né? Com aqueles cachinhos dele, fica rosetando na igreja. Mas assim, se eu não tivesse rompido, que sim, vai ser difícil, mas eu preciso que ele se acostume com esse ambiente. Isso aí. E aí, se eu não tivesse tido essa atitude, a gente nunca ia sair de casa pra ir no culto. Ele isso nunca ia aí. se acostumar com aquele É ambiente. isso aí. Ah, o culto acaba, já tá no horário dele almoçar. No dia de culto, ele não vai almoçar cedo, ele vai mamar. E é isso, gente. O que eu posso fazer pra ele também não ficar com fome quando o culto acaba? Já que não tem como eu levar a comida dele, ou eu não quero levar a comida dele mesmo. Ah, eu vou levar um mamar pronto. Quando o culto acabar no carro, ele vai mamar, que é o que acontece hoje, inclusive. Ele mama, acaba o culto. Eu já sei que ele tá com fome 11h30. Ele mama, faz a soneca no carro, voltando pra casa. Dependendo do cansaço dele, ele chega em casa e ainda continua dormindo em casa. Ou quando ele chega em casa e acorda, aí ele almoça. Ou então ele só vai almoçar depois que ele acorda da soneca. E nesse dia a rotina vai ser diferente. É isso porque aí. pra gente ir no culto é importante. Então ele vai se adaptar. Uma coisa que eu sempre fiz também foi acostumar Heitor com as coisas em temperatura ambiente. Eu fazia comida quentinha, sempre fiz a comida dele, botava no isoporzinho, naquela bolsinha térmica, levava pro culto. Suco, temperatura ambiente. Porque uma hora podia estar gelado, outra hora não. Vamos acostumar a temperatura ambiente. Porque aí eu conseguia levar ele para todos os lugares. Sim. Mamar, quando ele começou a mamar, né? Eu levar temperatura ambiente Sim, também. hoje em dia tem marmitinha térmica que a gente tem, que pode colocar água, né, fervendo, Sim, e a comidinha. Então, assim, mas eu tô dando esse exemplo pra falar pra você, que às vezes se vê aí, né, nesse momento, meu Deus, é muito difícil. Eu sei. A gente sabe, né, Lari? É difícil a criança que é acostumada com a rotina, né? A criança tem que ter rotina saudável pra ela. Sim, a criança tem que ter horário de dormir, a criança tem que ter horário de comer, a gente entende. Mas a gente entende também que é importante ela se familiarizar com os ambientes que a gente quer estar presente. E a rotina é tão importante quanto sair da rotina. É isso Senão a gente aí. fica metódico. A rotina foi feita pra sair dela também, gente. E mais estressado dentro de casa, né? E que bom a gente romper isso, sabe? Amei! Mas ainda temos um quadro. Vamos pro nosso intervalo e a gente volta com o quadro Bate-Bola. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores: Lé Concré, Agilize, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitale, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, Apifiti, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isaac Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Junger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. Disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Precisa de mais tempo para focar no crescimento do seu negócio? A Junger Contabilidade cuida de tudo para você. Terceirizamos seu financeiro e gerenciamos suas contas. E garantimos que a sua documentação esteja sempre em dia. Com a Junger Contabilidade, você foca no que realmente importa. Estamos de volta e vamos sem mais delongas pro nosso quadro. Vou falar uma palavra e de bate pronto, a primeira coisa que vier na sua cabeça, você fala. Tá ok? Então vamos lá. Fé. Deus. Medo. Ficar sozinha. Maternidade. Tudo. Solidão. Tristeza. Velhice. Não quero, não. Não quero pra velhice, não. Casamento. Base. Igreja. Lugar de descanso. Rotina. Necessária. Trabalho. Bom. Saudade. Infância. Uma fase.
Uma fase, ai meu Deus. Ai, não sei. Uma fase. Sem pressão. Uma fase, eu acho que foi transicionar da minha vida com só eu e Ronald para uma vida, um membro a mais da família. Deixar Acho de ser 2 e virar 3. Deixar de ser 2 e virar 3, isso aí. Um conselho. Acima de todas as coisas, busque ao Senhor antes de qualquer coisa. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Maravilhosa, amei. Foi bom demais. Sim. Obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. E até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.